Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Caminho da Psique. Meu nome é Ana Paula e hoje eu vou compartilhar com vocês como foi meu primeiro semestre na faculdade de psicologia aos 43 anos. Admito, foi desafiador, mas foi muito emocionante e eu estou amando. Então, se você tem interesse por esse tipo de assunto, se você também está pensando em iniciar uma nova faculdade pensa que você é velho para isso, vem comigo, que eu vou contar aqui um pouquinho da minha história e eu espero que isso possa te ajudar. Por que eu escolhi fazer a faculdade de psicologia? Na verdade, eu já tinha escolhido isso há mais de 20 anos atrás, mas deixei isso de lado. Eu me formei em 2004, aos 22 anos, na faculdade de administração de empresas. Naquela época, a faculdade de psicologia aqui na minha cidade era integral, não existia opção noturna. Então, eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade, ou seja, não consegui fazer, né? E não era também assim um valor muito acessível naquela ocasião, então naquele momento não foi possível. Aí acabei deixando aquilo, né, guardadinho ali. Inclusive achava que eu não ia mais fazer, viu, essa faculdade. Eu acreditava que, não, já foi, já passou meu tempo, não vou mais fazer faculdade. E aí o tempo foi passando, casei, tive minhas filhas. Em 2012, aos 30 anos, eu tive a minha primeira experiência com a ayahuasca, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu tive um grande despertar espiritual e naquele momento, né, conforme as sessões, eu fui frequentando as sessões, eu descobri a terapia holística, fui descobrindo algumas técnicas terapêuticas e naquela fase da minha vida aquilo me chamou e eu acabei indo por esse caminho. Então eu trabalhei como terapeuta de 2015 a 2022. Depois eu dei uma pequena pausa, e retornei no ano passado. E hoje eu trabalho com o Reiki, com o mapa numerológico, os florais de Bach e o yoga e práticas de meditação e respiração. É o que eu trabalho hoje, né? Enquanto estou cursando a minha faculdade de psicologia. E como é que foi isso, né? Eu não imaginava que eu fosse voltar para a faculdade de psicologia, era algo que sempre me pegava, sabe? Até nos atendimentos que eu fazia anteriormente, eu tô desviando o assunto, né, gente? Eu faço muito isso, viu? Eu vou voltar. Se eu vou terminar essa fala. É, quando eu fazia meus atendimentos terapêuticos, acabava que eu fazia meio que um papel de psicóloga ali, mesmo não sendo e não tendo, né, nenhuma graduação nesse sentido, mas ao mesmo tempo, como eu via que eu fazia um pouco desse papel, eu via o quanto me faltava de conhecimento. Então, mas eu pensava, não vou fazer uma faculdade, mais 5 anos, não encaro, não dá. E aí acabou que algumas coisas aconteceram, né, no meio do caminho, e esse ano eu dei início à faculdade de psicologia e eu estou amando. Entrei com 43 anos, não me arrependo, está sendo uma experiência muito legal. Eu estou mais ansiosa que minhas filhas para voltar para a escola. É, E nesse primeiro semestre, eu tive. A faculdade de psicologia ela está bem diferente, né? A grade curricular, tudo isso está mais flexível, né? Por exemplo, como comentei, há 20 anos atrás era integral, e eu não tinha como pagar, eu não tinha como fazer. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu faço a faculdade de psicologia no período da manhã. Eu tenho 3 matérias presenciais e uma online no primeiro semestre. Eu tive, no segundo vai ser a mesma coisa, mais 3 matérias presenciais e mais uma online. Inicialmente eu falei, nossa, será que é isso mesmo, né? Parece meio fraco, ou, né? Tava achando que talvez não tivesse qualidade esse lugar que eu estou cursando, né? Mas conforme foi passando e eu estudei ali as matérias e os professores bem legais, então eu achei que valeu muito a pena, está valendo. E no primeiro semestre, eu tive, como comentei, 4 matérias, que foi psicologia, ciência e profissão,
neuroanatomofisiologia, análise experimental do comportamento e conexão sem barreiras em saúde. Eu creio que nas faculdades, essas mesmas matérias às vezes podem ter nomes diferentes, né? Não é, eu acho que não é padrão como cada universidade vai apresentar o conteúdo. Então, mas assim, eu gostei demais. Eh, essa matéria de análise experimental do comportamento, por exemplo, a gente trouxe até o Show de Truman, né, que é aquele filme com Jim Carrey, para poder analisar e colocar em prática ali aquilo que a gente aprendeu. Foi nessa matéria também que eu estudei sobre a caixa de Skinner, de como a gente faz essa modelagem, né, nos ratinhos inicialmente, e como que para a gente entender como funciona também o comportamento humano diante disso tudo, como que nós somos moldados o tempo todo, né? Essa matéria de neuroanatomofisiologia, ela fala muito dessa parte. Se eu fosse seguir ali um caminho, claro que isso é o básico, mas uma coisa que eu gosto muito também é da neurociência, e ali eu percebi que tem muito dessa base que eu, se vier a fazer uma pós em neurociência, né, é uma matéria que eu preciso me dedicar mais aí, mais para frente. Claro que ainda tem muita coisa para eu aprender, né? Tô só no comecinho e tá sendo muito gostoso. Inicialmente, né, esse primeiro semestre foi difícil para mim. Admito que foi desafiador, porque eu fiquei praticamente 20 anos fora desse mundo acadêmico, né? E é muito diferente eu, enquanto terapeuta holística, onde eu fazia alguns cursos presenciais ou até mesmo online, porque eu estou aprendendo hoje, a forma, a abordagem, a frequência de você estar no curso, os trabalhos, provas, né? Então, tudo isso muda, mas está sendo tudo isso muito gostoso. Então, foi desafiador, mas é muito gostoso. Compensa demais, sabe? É, passar por tudo isso. Uma coisa que eu percebi era como eu estava desatualizada da vida, mas era da vida. Incrível isso, assim, como realmente você fica fora do mundo acadêmico e de uma. hum, É um mundo diferente, né, que eu tô novamente entrando, e como eu estava desatualizada disso, sabe, de alguns termos, de algumas formas de até de olhar para a vida, eu diria. Muito louco isso, mas está sendo muito bom, porque, né, tô aqui para aprender, vim aqui para isso, então vamos aprender. E agora no segundo semestre eu vou ter mais 4 matérias, então serão mais 3 aulas presenciais e uma online também. As matérias que eu terei agora nesse segundo semestre são processos psicológicos básicos, desenvolvimento humano 1, metodologia da pesquisa em psicologia e comunicação não violenta, escutativa e linguagem corporal. Essa das 4 foi a que mais me chamou logo de cara, porque como terapeuta eu já era algo que eu fazia, já era uma um conceito, uma matéria, né, que de alguma forma eu já estava estudando um pouco. E é uma coisa que eu gosto muito, nossa, entender mais sobre o comportamento humano, sobre como o ser humano funciona, essa parte da comunicação. Eu acho tudo isso muito lindo. Eu gosto demais, gente, de verdade. Eu tô me sentindo muito realizada com essa faculdade. Isso é muito bom, né? Então, tem mais esse semestre, vai ser mais tranquilinho também, com poucas matérias, um horário mais flexível. Sei que no ano que vem o número de matérias começa a aumentar, né? Porque tá muito fácil do jeito que tá. E mas queria compartilhar isso com vocês, dizer o quanto eu tô feliz, o quanto está valendo a pena, não importa a idade, se você tem vontade de fazer uma faculdade qualquer que seja, faça. Tem uma amiga, inclusive, que agora ela vai fazer 49 anos esse ano. E ela vai começar a faculdade de fisioterapia agora nesse segundo semestre. E aí, né? Não é tarde, nunca será. Se você tem vontade, vem também, deixa seu comentário aqui, me diz se eu consegui te ajudar um pouquinho, ou o que que você está achando aí da minha história, disso que eu tô só começando a gravar para poder passar para vocês. Valeu, pessoal. Espero vocês, encontro vocês no próximo vídeo. Até lá.